Imagine um planeta onde cada passo que você desse poderia colocá-lo frente a frente com uma criatura gigantesca, um predador de várias toneladas, com dentes do tamanho de facas e olhos que brilhavam na penumbra das florestas pré-históricas. Um planeta em que os sons da natureza eram muito diferentes dos que ouvimos hoje. Não havia o canto de passarinhos, mas sim o eco profundo de chamadas ancestrais, trombetas de dinossauros reverberando por vales e planícies. Esse planeta é a nossa Terra, há milhões de anos atrás, e os seus habitantes, os dinossauros, não são nada parecidos com o que você imagina. Por muito tempo fomos enganados. Filmes de Hollywood, desenhos animados e até livros escolares nos deram uma visão errada. Dinossauros como lagartos gigantes, escamosos, lentos e barulhentos. Mas a verdade é muito mais fascinante. Graças a descobertas científicas recentes, hoje sabemos que muitos dinossauros eram diferentes, completamente diferentes. Imagine, por exemplo, um velociraptor. Você já deve ter visto aquele animal aterrorizante em Jurassic Park, certo? Grande, com pele escamosa e um rugido assustador. Mas a realidade é que o verdadeiro velociraptor era do tamanho de um peru e coberto de penas. É isso mesmo, penas coloridas, como as de uma ave exótica. E é justamente aqui que surge uma das revelações mais incríveis da paleontologia: as aves modernas são dinossauros. Quando você olha para um pombo, para uma galinha ou para um falcão voando no céu, você está vendo descendentes diretos de criaturas que dominaram a Terra por 165 milhões de anos. Pense nisso, os dinossauros não estão completamente extintos. Eles vivem entre nós, disfarçados de aves, adaptados ao mundo moderno, mas carregando dentro de si a herança dos gigantes que um dia governaram o planeta. Outro segredo surpreendente é a inteligência dos dinossauros. Sempre nos ensinaram que eram criaturas burras, guiadas apenas pelo instinto. Mas fósseis mostram outra história. O Troodon, por exemplo, tinha um cérebro proporcionalmente grande, comparável ao de mamíferos modernos. Alguns cientistas chegaram a especular: e se os dinossauros não tivessem sido extintos? Será que espécies como o Troodon poderiam ter evoluído até se tornarem seres inteligentes, capazes de construir ferramentas, cidades, civilizações inteiras? Imagine um mundo em que, em vez de humanos, fossem descendentes de dinossauros inteligentes que dominassem a tecnologia. Como seria a nossa sociedade se tivéssemos dinos no lugar de pessoas? Mas não pense que todos eram gigantes. Na verdade, a maior parte dos dinossauros era de porte médio ou até pequeno. Muitos deles eram ágeis, velozes, capazes de correr a velocidades incríveis. Alguns eram tão pequenos que podiam caber no seu colo. O Microraptor, por exemplo, era um dinossauro com asas, do tamanho de um corvo, que provavelmente planava entre as árvores. Já o Compsognathus tinha o tamanho de uma galinha. Isso mostra como os ecossistemas pré-históricos eram variados e como os dinossauros não eram apenas monstros colossais, mas sim um grupo diverso, que ocupava cada espaço da natureza, do menor nicho às maiores cadeias alimentares. E se você pensa que os dinossauros viviam apenas em florestas tropicais quentes, está enganado. Descobertas no Alasca e em regiões polares mostraram que eles também viveram em climas congelantes, suportando longos períodos de escuridão, semelhantes às noites polares que ainda existem hoje. Espécies como o Pachyrhinosaurus viviam nesses lugares e conseguiam sobreviver mesmo em temperaturas extremamente baixas. Isso revela a incrível capacidade de adaptação que os dinossauros tinham, um detalhe que explica por que dominaram a Terra por tanto tempo. Agora, pense nos sons que você já ouviu em filmes. O rugido icônico do Tiranossauro Rex ecoando pelas telas do cinema é um clássico.
Mas a verdade é que provavelmente esse rugido nunca existiu. Estudos sugerem que os dinossauros não tinham cordas vocais como as nossas. Em vez disso, eles produziam sons graves, semelhantes a vibrações, trombetas ou roncos profundos que percorriam grandes distâncias. Imagine estar em uma floresta pré-histórica e ouvir, ao longe, um som tão grave que faria seu peito tremer. Muito mais assustador do que um simples rugido. Outro mito derrubado é o da suposta lentidão dos dinossauros. Muitos filmes mostram essas criaturas como pesadas e desajeitadas, mas fósseis de pegadas revelam que várias espécies eram incrivelmente rápidas. O Tiranossauro Rex, por exemplo, podia atingir velocidades de até 30 km por hora, o suficiente para ultrapassar um ser humano em uma corrida. Já predadores menores, como o Deinonychus, eram ainda mais velozes e perigosos, atacando em grupos coordenados, como lobos pré-históricos. Imagine a cena, uma alcateia de dinossauros emplumados correndo juntos, caçando uma presa maior do que eles, usando inteligência e trabalho em equipe. Mas se os dinossauros eram tão poderosos, tão diversos e adaptáveis, por que desapareceram? A versão mais aceita é a do impacto do asteroide há 66 milhões de anos, na região que hoje é a Península de Yucatán, no México. A colisão liberou energia equivalente a bilhões de bombas atômicas, gerando incêndios globais, tsunamis gigantescos e uma nuvem de poeira que bloqueou a luz do sol por meses. As plantas morreram, os herbívoros não tinham mais comida, e os carnívoros sucumbiram em seguida. Foi o fim de uma era. Mas essa explicação não é tão simples. Hoje sabemos que, antes do asteroide, os dinossauros já enfrentavam desafios, mudanças climáticas, atividade vulcânica intensa e oscilações no nível do mar. Alguns cientistas acreditam que eles já estavam em declínio, e o asteroide foi apenas o golpe final. Outros sugerem que algumas espécies sobreviveram por mais tempo do que imaginamos, escondidas em ambientes isolados. E, de certa forma, eles realmente sobreviveram, porque as aves de hoje carregam seu legado. Quando você olha para um pássaro no céu, está olhando para um dinossauro vivo. Isso muda completamente a forma como enxergamos a história. Eles não foram apenas monstros que sumiram, eles estão aqui, adaptados, evoluídos, e nos lembrando todos os dias de que a vida sempre encontra um caminho. Os dinossauros nos ensinam que até os maiores reis da Terra podem cair. Eles dominaram o planeta por 165 milhões de anos, e desapareceram em questão de meses. Nós, humanos, estamos aqui há apenas 300 mil anos. O que isso nos diz sobre o futuro? Será que estamos tão seguros quanto pensamos? Essa reflexão é poderosa. O estudo dos dinossauros não é apenas sobre o passado. É também sobre nós. É um lembrete de que nada é eterno, de que mudanças podem acontecer de repente, e que até as maiores forças da Terra podem ser apagadas em um piscar de olhos. Então, da próxima vez que você ver um pássaro voando, lembre-se, ele é um descendente direto dos dinossauros. Ele carrega em suas asas a prova de que a vida é capaz de resistir, se transformar e continuar. E é por isso que a verdadeira história dos dinossauros é ainda mais fascinante do que qualquer filme já mostrou. Se você gostou desse mergulho no passado e quer descobrir mais segredos escondidos sobre a vida na Terra e no universo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Porque o próximo vídeo pode trazer revelações ainda mais surpreendentes. E acredite, os segredos do nosso planeta estão só começando a ser revelados.